O Ministério da Educação vai definir um cronograma para encerrar o programa que previa a criação de escolas cívico-militares no Brasil. Esse modelo havia sido expandido no governo anterior de Jair Bolsonaro. Cláudio Marcos tem os detalhes. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares será encerrado de forma progressiva pelo governo federal até o final deste ano. Isso segundo o ofício enviado a todos os secretários estaduais de educação do país. A proposta foi criada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e implementada pelos Ministérios da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. O governo federal determinou que seja adotado de forma gradual medidas que possibilitem o encerramento do ano letivo dentro da normalidade necessária aos trabalhos e atividades educativas nesses locais. Em São Paulo, após o governo Lula encerrar o projeto nacional, o governador Tarcísio de Freitas decidiu criar o próprio programa de escolas cívico-militares. O objetivo é ampliar o número de unidades no estado. Nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que foi aluno de colégio militar e sabe da importância de um ensino de qualidade. Ainda disse que é preciso que se transmitam valores corretos para os jovens. Delicado falar disso, né? Porque quais seriam os valores corretos, né? A escola precisa ensinar a cidadania, precisa ensinar a tolerância, respeito ao outro, é o espaço de sociabilização e o espaço de aprender. Aprender com essa convivência, aprender as disciplinas, as tradicionais, aprender a escrever, aprender a interpretar um texto, a fazer contas, aprender aquelas que passaram a ser incluídas, por exemplo, no ensino médio, né, que dizem respeito mais à identificação com a rotina, com a vida real, mais próximo da vida das crianças e adolescentes. Mas, enfim, tem um dado que é importante que a gente leve em consideração, porque o que o MEC fez foi decidir retirar investimentos, passar uma orientação aos estados. No entanto, os estados prosseguem com autonomia para decidir se manterão ou não as escolas cívico-militares, né? O que o Ministério e o governo fizeram foi informar que haverá retirada das Forças Armadas desse projeto envolvendo a educação nos estados. Mas os estados continuam com essa possibilidade de investir, tanto que o governo de São Paulo já se manifestou decidindo sim criar um próprio programa de escolas cívico-militares. Então pode. O Ministério da Educação não deu ou não decidiu de maneira a obrigar os estados. Apenas deu uma diretriz que pode ou não ser seguida pelos estados. É importante que a gente olhe o seguinte, um dos questionamentos, e aqui não vamos entrar no campo ideológico disso, né? Porque aí a gente escapa do que é fundamental, que é qualidade do ensino, preparo do professor, estrutura nas escolas. Quando a gente fala de investimento em novas escolas, em especial as cívico-militares, um dos grandes questionamentos aqui é o custo desse programa. Vamos olhar para os números. Apesar de representarem uma parcela mínima no país, o que elas representam? 0,1% das escolas em todo o país, tá? Essas escolas tiveram uma verba prevista de 64 milhões de reais. Esse valor, para a gente ter uma ideia, é o dobro do que foi destinado para a implantação do novo ensino médio, de 33 milhões de reais. Ou seja, um dos questionamentos é o valor, que é alto para a implementação com escolas desse perfil. Por outro lado, repito aqui, a gente precisa olhar para as outras escolas que representam mais de 99% no país e o tamanho de investimento que se dá para que elas tenham estrutura. Todas as escolas públicas no país têm, por exemplo, rampa de acessibilidade para crianças que usam cadeiras de roda. As carteiras são assim? Estão todas prontas para receberem crianças que usam cadeiras de rodas? Tem estrutura mínima? Tem carteira? Tem material para o professor? Tem preparo? Já valorizou o professor? Tem ferramentas para que ele ensine os seus alunos? Então, a gente não pode deixar de olhar para os investimentos destinados a mais de 99% das escolas no país, antes de olhar para esses 0,1% das escolas cívico-militares, que, como eu disse, recebem um montante importante aqui, bem importante, inclusive 64 milhões verba prevista, contra 33 milhões, por exemplo, destinados à implementação do novo ensino médio. É muita diferença, é muita coisa, né?